O Espiritismo diz-nos que não estamos sozinhos, que não somos os únicos habitantes. Para além de existirem muitos outros planetas, muitos outros espíritos reencarnados, existem também as almas daqueles que já partiram através da morte e que estão então no mundo espiritual. E por isso nós não estamos sozinhos. A ciência paulatinamente vai descobrindo novos dados e já avança que de facto a existência de vida noutros planetas é quase uma realidade, não é? De modo que alguns cientistas dizem que a questão já não é provar se existe vida, mas é saber quando é que eles irão provar que essa mesma vida existe. Então, se não estamos sozinhos, a prece faz-se de grande importância. Então podemos comunicar uns com os outros, não é? Pelo pensamento, pela prece. Então, aqueles que já partiram para o mundo espiritual, podemos, com uma singela prece, chegar até eles, não é? Depois há a questão de Deus. Todas as religiões, filosofias, creem em Deus, não é? É um ponto comum. Então, para nos religarmos a Deus, precisamos também da prece, não é? É uma forma de chegarmos até Ele. Então, ela é a mais poderosa ferramenta que nós temos. E que será muitas vezes pouco usada por nós, não é? Porque vivemos o dia-a-dia, correria do dia-a-dia, na matéria e para a matéria, e esquecemos que somos espírito, precisamos de alimento. Então é uma ferramenta muito poderosa, até porque ela é essencial à nossa sobrevivência. A prece põe-nos em contacto direto com o mundo espiritual, não é? Com os amigos espirituais, com o nosso protetor, com aqueles que gostam de nós. E naquelas horas em que estamos mais tristes, não é? Mais necessitados, é pela prece que ganhamos forças para conseguir levar adiante as nossas provas. Se não fosse a prece, entregávamos-nos muito provavelmente à decepção do materialismo, não é? De que tudo acaba, vivíamos sem esperança. Quando o nosso pensamento, quando o nosso coração emite uma prece, nossa aura energética transforma-se, muda, não é? Vem, através também dos canais da intuição, novo alento. Então é essencial à nossa sobrevivência. Temos que ter também em atenção de que somos espírito. Somos mais do que simples matéria, não é? Um aglomerado de células. Então temos que dar alimento ao espírito. Todos os dias temos que alimentar o corpo e esquecemos-nos, na maior parte das vezes, de alimentar a alma, não é? Então a prece, importante. Ela é pessoal, não é? A prece, como vamos ver, deriva do pensamento, da vontade. E todos nós temos a nossa vontade, a nossa forma de orar, não é? Então a prece é um pouco pessoal, não é? Acaba por ser diferente, é como a fé, acaba por ser diferente de pessoa para pessoa. No entanto, une-nos. Quando decidimos reencarnar, quando nos foi permitido voltarmos ao planeta Terra, reencarnamos com um determinado projeto de vida. Coisas que tínhamos para trabalhar, não é? Amizades que tínhamos para vivenciar. Sabíamos de antemão das dificuldades que iríamos encontrar. Mas não estamos sozinhos. Apesar de muitas vezes nos sentirmos sozinhos, não estamos. Temos proteção espiritual. Temos amigos de outras vidas que gostam de nós e que decidiram, e foi-lhes permitido já nesta existência, virem como nossos protetores, e temos o nosso guia espiritual que está sempre atento a nós, está sempre disponível para nos ajudar, para nos intuir. Então, nesta caminhada, não estamos sozinhos. Allan Kardec, que coligiu
que coligiu a doutrina espírita, pergunta: podemos orar aos espíritos? Claro que sim, não é? Porque tudo vai a Deus e Deus tudo permite, não é? Os espíritos são mensageiros de Deus e eles respondem na questão 666. No entanto, o poder dos espíritos é proporcional à sua superioridade espiritual. Não estão todos no mesmo grau. Então aqui temos que ter cuidado com aquilo que pedimos. Muitas vezes pedimos aos nossos familiares, pedimos ajuda àqueles que partiram e que sentimos naturalmente falta e que momentaneamente até nos fazem sofrer, não é? Mas sofremos porque não entendemos que a partida é uma libertação. E pedimos-lhes a eles que voltem. E eles estão a tentar na nova vida, não é? No regresso à pátria espiritual, trilhar o caminho deles e nós agarramo-los com os nossos pensamentos de pesar, não é? Então temos de ter cuidado que não sabemos em que estado, em que condição eles estão. Então a melhor forma de orar, de pedir ajuda, quando estamos em casa, recatados, não é? Num espaço só nosso, connosco próprios, que passamos a maior parte da vida sem estar connosco. Então temos que orar ao nosso protetor espiritual, que nos assiste sempre. No entanto, apesar de parecer uma ferramenta útil, gratuita, ao alcance de todos, a verdade é que, mesmo sabendo que temos proteção durante a vida, sentimos-nos sós, a maior parte das vezes. Solitários. Não é? Quantos de nós já não nos sentimos na solidão? Então, diz-nos aqui este texto que a solidão é um sentimento, é o sentimento de não pertencer ao mundo que nos cerca. Não conseguimos criar vínculos ou nos identificar com os outros. Entre as causas da solidão estão a dificuldade para se relacionar com outras pessoas, medo de ser julgado, não é? Quem não tem medo de ser julgado? E o vazio existencial. Só que este medo de ser julgado é quando dependemos da opinião dos outros, quando ela é mais importante para nós do que a nossa própria opinião em relação a nós próprios. Então convencemos-nos que estamos sós. E muitas vezes quase que é mais fácil baixarmos a cabeça, desistirmos, dizermos que não temos auxílio, não temos proteção, que Deus não gosta de nós, do que alimentarmos a nossa alma. E uma prece, sem dúvida, que revitaliza a nossa parte energética, revitaliza-nos enquanto espíritos. Então diz aqui que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então aquilo que nos ensinaram, vários mecanismos da prece, como é que tinha que ser feita, uma prece exterior, cai tudo por terra, não é? Não faz sentido, porque são os espíritos que nos dizem que deriva do pensamento e que por ele entramos em comunicação com aqueles que já partiram. Quando nós tomarmos consciência desta realidade, então vamos olhar para aqueles que se foram com amor, com carinho, com saudade, lá está, não é? Mas com a certeza de que a vida continua, de que eles estão bem vivos, muitas vezes ao nosso redor e ajudando-nos. E a prece é um caminho que nos liga, sem dúvida, uma ferramenta que nos liga ao caminho deles. Vivemos mergulhados num fluido universal. Então, pela nossa vontade, quando emitimos uma prece, depende de que vontade é que ela tem, força é que ela tem. Qual é a minha vontade, não é? Já vamos ver à frente, eu posso orar apenas, debitar palavras, mas o que é que eu estou a sentir? Então, quando eu imprimo uma força a essa prece, a essa vontade, os amigos espirituais aproveitam toda essa energia e levam à pessoa com quem sintonizamos, com quem pensamos, não é? Então, o poder da prece não está num lugar, não está na forma
nas palavras como nós pensávamos, não é? Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos, sem dúvida. Então, se os mortos não estão mortos, foi o corpo que morreu, não é? Então, eles estão vivos. Então, a prece coloca-nos em ligação direta com esses amigos espirituais. No entanto, disse-nos Jesus, que já passou na Terra há 2000 anos, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, não é? Sem dúvida que quase todos nós, em várias vertentes da nossa vida, muitas vezes gostamos de ser vistos, não é? Naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, não é? É ainda um ego, um orgulho que temos. E também na oração nós éramos assim, não é? Por isso Jesus disse que não valia a pena nós colocarmos-nos diante de todos só para chamar a atenção, quando estávamos ali a ter um ato de proferir palavras que muitas vezes não eram para agradar a Deus, mas sim para agradar aqueles que nos ouviam, não é? Não vale a pena. Não vale a pena nós fazermos assim. Herdamos este hábito do passado. Ainda hoje, muitas vezes, temos esse hábito. E Allan Kardec, numa das questões que colocou aos espíritos, teve essa preocupação. A adoração necessita de manifestações exteriores? Nós estamos habituados a isso, não é? Mandam-nos colocar velas, mandam-nos fazer caminhadas, mandam-nos, enfim, mil e uma coisas. Precisa de manifestações exteriores? Eles respondem que a verdadeira adoração não está naquilo que fazemos para os outros verem, mas está naquilo que está dentro do nosso coração. Essa é a verdadeira adoração. E temos que pensar, dizem eles, que Deus observa tudo. Então nós podemos nos enganar uns aos outros, mas não enganamos a Deus, porque eu, quando estou a orar, os espíritos que estão ao meu redor sentem se eu estou a orar com vontade de coração ou se não estou a fazer isso, não é? É agradável a prece a Deus? Pergunta também Allan Kardec. Sim, dizem os espíritos, se dita com essa mesma vontade, não é? Se for uma prece sincera. Então, continuam eles a dizer-nos, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Questão 659 do Livro dos Espíritos. Então nós se calhar utilizamos a maioria das preces para pedir, não é? Estamos habituados a pedir. Então pedir, dizem-nos que é recorrer a Deus em busca de luz, equilíbrio, pedir forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal, não é? Porque todos nós temos instintos, somos seres reencarnantes, já viemos de outras existências. Então temos latentes em nós muitos desejos, muitos instintos, que muitas vezes a vida coloca-nos em determinadas situações e a nossa consciência vai buscar aquilo que já fizemos noutrora, não é? Então a prece serve para pedir força, coragem, não é? O nosso protetor assiste-nos. Ele é sensível à nossa devoção. Quando os espíritos amigos veem um esforço da nossa parte, eles vêm em nosso auxílio, não é? Mas podemos também louvar. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como ser supremo. Então, quando nós dizemos que Deus não existe ou que eu não acredito em Deus, acaba por ser um pouco uma ingratidão para com o nosso Pai, não é? Que nos deu a oportunidade, para já deu-nos a vida e deu-nos a oportunidade de vinda a uma nova existência para aprendermos, para nos tornarmos melhores. Então temos que aceitar Deus como ser supremo, não é? Causa primária de tudo o que existe, bem dizendo-lhe o nome, não é?
Louvar quando, numa noite de trovoada como estava ontem, louvar como é bonita a trovoada, não é? Louvar como é bonito o céu estrelado, uma flor, a vida, a nossa vida. Jesus ensinou-nos também que a oração não é só através de palavras, é pelo pensamento. Então, eu posso orar sem ter que estar a pensar assim, eu agora vou orar, não é? Então, quando eu estou a adorar a obra de Deus, não é? Quando eu estou deliciado a olhar uma paisagem, de certa forma é uma oração. E podemos também agradecer, porque é reconhecer aquilo que já recebemos, tudo aquilo que somos, a saúde que temos, a família, os amigos, a oportunidade que temos de voltar à Terra, não é? Quando muitos irmãos nossos não tiveram ainda essa oportunidade. Porque o planeta Terra também tem uma lotação, não é? Não podemos vir todos ao mesmo tempo. E nós conseguimos esse lugar e aqui estamos a trabalhar para que a Terra melhore todos os dias. Então, agradecermos a dádiva da nossa vida. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, como eu disse. Que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. Não é? Não vale a pena nós decorarmos fórmulas se a meio de uma oração nos esquecemos de exatamente onde é que vamos. E estamos a pensar no que é que fizemos ou como é que será o nosso dia de amanhã, não é? Ou estamos a pensar mal do nosso vizinho, do nosso colega, do nosso amigo, não é? Não vale a pena. E, finalmente, as que cada qual murmura, portanto, a prece cada qual murmura por si mesmo, e não as que mandam dizer por dinheiro. De facto, nós temos uma cultura de pagar para que orem por nós, por nossos familiares, não é? É uma cultura que ainda temos. Temos que respeitar isso, mas os espíritos são claros nessa matéria, não é? Isto está no céu e no inferno. A melhor prece é aquela que eu digo para o meu familiar, não é? Porque senão estamos a pagar. E Jesus já no seu tempo condenou o comércio e a religião, não é? Temos que separar as coisas. A Deus o que é de Deus e ao Mamon, que era o Deus do dinheiro, o que é dele, não é? Então temos que saber conviver com isso, não é? Deveis orar incessantemente. Lá está. Nós não conseguimos estar constantemente a orar, como nos ensinaram, mas podemos, pelo pensamento, no bem, pensando no nosso familiar que partiu, não é? Mandando-lhe carinho, pensar na beleza que está à nossa volta, podemos orar incessantemente. Sem que para isso, dizem os Espíritos, se faça necessário vos recolheis ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos, não é? Então, lá está. A doutrina espírita vem-nos dizer que não é preciso ajoelhar-nos, não é? Termos essas adorações exteriores. Não é preciso estarmos num sítio próprio para chegar até Deus, chegar até aos amigos espirituais. Podemos fazê-lo em qualquer altura, porque isso depende do que está dentro de nós. Podemos orar quando ajudamos alguém, quando ouvimos alguém. Quando damos uma palavra amiga, ou pelo menos tentamos ajudar, não é? Quando ouvimos. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles, não é? Então termos a consciência tranquila que pelo menos estamos a tentar dar o nosso melhor. Muitas vezes não conseguimos. Temos que ter essa consciência. Somos ainda seres imperfeitos. Não conseguimos durante o nosso dia fazer tudo bem. Temos que ter essa noção. Muitas vezes culpabilizamos-nos por isso porque não nos aprendemos ainda a conhecer. Mas os amigos espirituais que vêm e nos conhecem sabem que é normal isso, não é? Termos então essa consciência tranquila. O dever primordial, segundo os espíritos, de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia é uma prece. Agradecer a Deus pela oportunidade de
após o repouso do corpo, voltar às nossas lides diárias, ao nosso convívio, à nossa aprendizagem. Estamos cá porque precisamos. Temos que agradecer isso. É um bem que nós nem nos lembramos que temos. A vida, não é? Esquecemos-nos disso. Geralmente só nos lembramos quando adoecemos, quando se passa alguma coisa a nível de saúde connosco. Não é? E dizem-nos os Espíritos que todos nós oramos, não é? Nem sempre pela manhã, como eles nos sugerem, mas muitos de nós oramos, mas poucos sabem orar. Porque ainda estamos mecanizados na tal adoração exterior, como vimos há pouco. Achamos que os Espíritos, que Deus, são interesseiros. Se nós dissermos algumas palavras bonitas, que chegamos até eles, mas não é assim. Muitas vezes nas nossas orações, quer pela manhã, quer durante o dia, chamamos pelo nosso protetor, pedimos ajuda. Quantas vezes nós dizemos, olha meu amigo, tens que me ajudar porque eu não estou a ser capaz. Não é? E ele, sendo sensível e estando sempre presente junto de nós, vem até nós. Só que, por hábito que temos no nosso dia-a-dia, nós dispersamos logo. Então chega a ajuda espiritual, não é? Para nos auxiliar. E nós já só estamos ali de corpo. A nossa mente já está sintonizada nos nossos problemas, nos nossos afazeres, não é? Então não ficamos muitas vezes disponíveis para essa ajuda. E depois dizemos que ela não chega, não é? Allan Kardec continua com perguntas no Livro dos Espíritos. As preces que fazemos por nós podem modificar a natureza das nossas provas e desviá-las? Era bom que assim fosse, não é? Bastávamos orar e a nossa vida melhorava. Vamos ver o que eles dizem. As vossas provas estão nas mãos de Deus e há algumas que devem ser suportadas até ao fim. Porque tem a ver com a lei de causalidade. Elas não acontecem por acaso, por capricho da mãe natureza, não é? Acontecem porque nós, na maioria delas, pedimos-las. Então muitas vezes, oramos, porque Jesus disse, pedi e obtereis. E nós oramos, pensamos que a solução vem já aí. Só que a solução aparece nem sempre como nós queremos. Se calhar uma dor que temos não tem que desaparecer ali naquela hora, não é? Se calhar a dor serve para nos alertar que aquilo que causa a dor deve ser trabalhado. Se calhar incorremos na dor porque falhamos em algum percurso. Então, a dor serve para nos alertar que não devemos voltar a falhar, não é? Para não termos a dor. Então, cada vez que oramos, sem dúvida que os Espíritos suavizam essa nossa carga. Mas a carga é nossa, depende de nós, não é? Então, nem sempre que oramos, vemos então as melhoras e depois desistimos. Porque achamos que, de facto, o nosso protetor não está ali para nós. Mas está, não é? Está a dizer, tem coragem, vá, tens que suportar isso, eu também estou aqui ao teu lado, não é? Tens que suportar porque é justo que assim seja. E se tiveres um pouco de fé, amanhã já estarás bem. É isso que ele nos diz, não é? Valerá a pena orar pelos espíritos sofredores ou aqueles que partiram e que estão em alguma perturbação? Claro que sim. É uma caridade que nós fazemos quando oramos de forma sincera para aqueles que partiram e que precisam das nossas preces, como vamos ver a seguir algumas frases retiradas do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, em que alguns espíritos falam em torno da prece, não é? Podemos ler na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, que a prece não pode mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. É tão bom quando alguém se lembra de nós. Quem não gosta de ser recordado? Não é? Quando alguém diz, estava a pensar em ti, isso faz-nos sentir bem, não é? Somos importantes, pelo menos para alguém. Então, quando oramos aos nossos amigos que estão do lado de lá, tão bom, porque eles sentem
porque os amigos espirituais levam até eles essa nossa vontade, não é? Aquilo que expressamos. É tão bom quando eles sentem que afinal alguém se lembra deles. Sentem-se menos abandonados, menos infelizes, não é? E ficam com o desejo de se elevarem, de se arrependerem, não é? E de repararem aquilo que foi causa de queda. Então, vamos ver agora algumas situações retiradas do livro O Céu e o Inferno, de espíritos que falam em torno da prece, não é? Um diz que fazem bem as vossas preces, não me as recuseis. Não é? Isto é um alerta para todos nós, porque temos que começar a orar mais, não é? Orar conforme estava lá no início, pedir, louvar, agradecer, não é? Levar até pedir a Deus que ajude aqueles que já partiram, aqueles nossos amigos, que na maioria das vezes os puxamos pelo nosso pensamento, não é? É tão bom que estivesses aqui. Estamos a emitir um pensamento de sofrimento para eles, não é? Então, dizer-lhes, sinto a tua falta, mas sei que estes são os desígnios de Deus, não é? E que estejas bem, e que os amigos espirituais te possam envolver, se te possam recolher, não é? Há aqui outro que diz assim, agora só tenho necessidade de preces. Orai, principalmente, para que me veja livre desses hórridos companheiros. Porque na maioria das vezes, nós quando voltamos para o mundo espiritual, encontramos espíritos que não se afinizam tanto connosco, não é? Nós achamos que eles nos perseguem, que nos querem mal. Eles querem, de certa forma, quitar-se com a lei também, como nós queremos com outros, não é? Então temos que olhar para eles com amor, não é? E uma prece eleva a nossa alma e olham, como este Espírito diz, olham para eles já de uma forma diferente. Aqui diz outro que, sim, oremos juntos, diz o Espírito. A prece faz tanto bem, estou mais aliviado, não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. E temos aqui o doutrinador que estava a falar com o Espírito e diz, se orasseis, não é? Se orássemos juntos, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. E o Espírito interrompe e diz, intimido-me, não me atrevo a orar. A falta do hábito, não é? Quando nós não temos hábito de uma coisa, fugimos dela, não é? Temos medo de orar. É interessante este testemunho. Então, serve de alguma coisa pedir a Deus o perdão das nossas faltas? Todos nós temos faltas. Vamos ver o que os Espíritos dizem. A prece não esconde as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas só é atendido se mudar de conduta. Não é? Então, mais uma vez, está aqui patente que a oração é importante quando sentida. Eu quero mudar, é isso que eu tenho que pensar. Não é? Porque pedimos a Deus, ajuda-me, livra-me desta situação. Amanhã serei melhor, farei diferente. E amanhã voltamos a fazer tudo igual, não é? Porque o amanhã nunca chega. Não é? Nós vivemos sempre o presente, não vivemos o amanhã. Então, hoje pedimos a Deus que nos ajude. Amanhã voltamos a pedir a Deus. Vocês acham que os espíritos amigos levam em conta aquilo que nós estamos a pedir? Se calhar não é? Então temos que ver com que intenção fazemos isso. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras, não é? Então eu, quando oro, tenho que demonstrar também que estou a esforçar-me para melhorar. E na questão do perdão, diz-nos Jesus, quando vos puserdes de pé para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que Deus também vos perdoe, não é? Então, porque é que eu hei de estar a pedir a Deus que me perdoe, se eu tiver necessidade de o fazer, não é? E quando eu não esqueço, não consigo aceitar, não consigo perdoar algo que me fizeram, não é? Então temos que ver. Muitas vezes deixamos a razão sobrepor-se ao coração, os nossos egos, não é?
A prece torna-nos melhores, nós seres humanos? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus envia-lhes bons espíritos para os ajudar, não é? Lá está. Isto quando a prece é sincera, porque é um socorro, a prece é um socorro nunca recusado pelos amigos espirituais, quando pedimos por nós ou quando pedimos pelos outros, não é? Pode-se comprovar o poder da prece, não é? Será que sim, cientificamente? Eu trouxe aqui apenas, dentre muitos que podia trazer, o Dr. Jeff Levin, que ele estuda a relação entre as práticas religiosas ou espirituais e, portanto, e o benefício que elas têm para com a saúde. É professor também, é autor de um livro, Deus, Fé e Saúde. Ele deu uma entrevista que diz assim: basicamente, o que os pesquisadores descobriram é que a oração é um instrumento real. Portanto, aqui já não estamos a falar de eu acredito que a prece é real. Não. Estamos a falar de cientistas, pesquisadores que descobriram isso. Para ajudar a curar as pessoas e que os efeitos positivos das orações na saúde podem ser identificados e medidos. Acredito que, quando se trata de orações, ou cura pelas mãos ou por energia, todos os elementos da interação curativa podem ser importantes. Portanto, aqui é interessante, não é? Porque não só importante é quando oramos, mas a pessoa por quem oramos está receptiva, não é? Por outras palavras, as habilidades, características e intenções de quem cura e também o método da cura e as crenças do paciente, não é? Não que a minha oração perante alguém que não acredita em Deus, na oração, não é? Não quer dizer que eu ao orar não esteja a ajudar, claro que sim. Só que todos temos livre-arbítrio e quando eu tenho o livre-arbítrio de não aceitar isso, de não acreditar nessas questões, nas questões espirituais, nas questões de Deus, com certeza que demora também a ajuda a chegar até mim. Continua ele. Houve vários estudos recentes que investigaram os efeitos da oração à distância. Alguns desses estudos foram, de facto, bem controlados, com métodos criteriosos. Foram testes clínicos, de certa forma, similares aos testes farmacológicos que avaliam os efeitos de novas drogas. Agora reparem, para espanto, para o horror de muitos médicos académicos convencionais, alguns desses estudos mostraram resultados, não é? Com índices de recuperação que foram melhores entre os pacientes que foram alvo de orações sem sequer o saberem. Então, vemos já também os médicos a perceberem que a oração é importantíssima na nossa recuperação, na nossa saúde, não é? É evidência que orações à distância tiveram um efeito mensurável e benéfico. Pronto, são os cientistas, de certa forma, a expressarem aquilo que vão pesquisando. Já estou quase a terminar. E então podemos resumir que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então a oração, longe de ser apenas uma crença, é uma realidade, não é? E que se aprendermos a orar logo pela manhã, como os Espíritos nos dizem, a orar durante o dia pela nossa atenção, pelo nosso pensamento, pela nossa postura, pela nossa forma de estar, sem dúvida que vamos melhorando. Os Espíritos ajudam-nos a desviar-nos das nossas faltas, não é?
E agora vou terminar com, então, uma psicografia recebida aqui nesta casa, que diz assim: quando julgo estar só, oro e logo vejo uma encantadora luz que me envolve. Quando a tristeza me circunda, olho os lírios do campo, os animais livres, e percebo quanta alegria brota do dia. Quando a mágoa bate à porta, lembro-me de todos os heróis ocultos que fizeram história, com bases na humildade e perseverança. Quando o desalento me chama, olho para as bênçãos do alto a refletirem-se na perfeição da minha vida. Nos momentos vazios que propiciam a frustração e revolta, entrego-me ao trabalho oculto e simples, adorando e dando graças àquele que em mim acreditou desde o início e que me facultou a oportunidade da vida. Olho à minha volta e vejo loucos, famintos, perturbados, que não sabem que rumo tomar. Oro por eles, rogando ao Pai que os acaricie nas suas provações, e peço que as minhas preces sirvam de bálsamo, atenuando suas faltas. Quando tudo parece concorrer para a desarmonia, lembro-me de Jesus, fecho os olhos e deposito nele toda a minha coragem e força, usando sempre a luz da oração. Foi recebida aqui, então, no Centro de Cultura Espírita, esta mensagem. E esta foi a bibliografia que eu me utilizei, o tal livro que vos falei, do Dr. Jeff Levin, Deus, Fé e Saúde, e o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro O Céu e o Inferno, que são três livros da obra básica da doutrina espírita.